Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, do verso 14 até o verso 1 do capítulo 7. Diz assim a palavra do Senhor: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do Espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Amém. O Senhor nos dê a graça de podermos ouvir a voz dele nesta noite. Os irmãos sabem o que é julgo ou sabem o que é canga? Pois bem, para quem não sabe, julgo ou canga é o nome daquela peça de madeira que é colocada sobre os animais para que os animais juntos possam puxar algum veículo de tração, quer seja carroça, um arado ou qualquer outro tipo de veículo. Quando se colocam animais para puxar uma carga, é necessário ter cuidado que esses animais sejam do mesmo tamanho, e força igual, a fim de que nenhum deles fique sobrecarregado com excesso de peso, ou seja, para que não haja um jugo desigual. E quando a Bíblia ela fala sobre julgos desiguais, ela é bastante clara ao afirmar que os crentes não devem se prender a julgo desigual com os incrédulos, como descrentes. Esse texto que nós lemos agora, os versos 14 e 15, Paulo escreve: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Esse ensino dessa noite diz respeito a qualquer associação entre o crente e o incrédulo. Apesar de esse termo julgo desigual, ele sempre está muito ligado, se referindo ao casamento misto, casamento de crente com não crente. Mas quando nós nos aprofundamos nas Sagradas Escrituras, a nossa compreensão cristã ela se amplia e nós podemos entender, nós podemos ver que julgo desigual também é crente namorar com incrédulo, crente ter uma amizade estreita com o incrédulo, crente ter sociedade de negócios com o incrédulo, o crente que compactua e aceita conceitos e ideias de ímpios, e como citei também, o casamento misto, aquele crente que casa com o incrédulo. Ou seja, o julgo desigual é qualquer tipo de relacionamento íntimo e estreito com o incrédulo, com um descrente. Isso a Bíblia trata como julgo desigual. E o porquê dessa ordem é bem simples, irmãos, de nós compreendermos. Tendo princípios e motivações diferentes,
haverá uma carga mais pesada para um lado do que para o outro. E geralmente o peso maior é para o lado do cristão. Por isso, eu quero trazer a mensagem dessa noite sobre o tema: o problema da associação com os descrentes. Esse é o tema da nossa mensagem dessa noite. E qual é o contexto dessa palavra, dessa porção da palavra de Deus? A igreja de Corinto, era uma igreja muito difícil, era uma igreja com muitos pecados. E estava acontecendo uma coisa que transmitia uma falta de amor por Paulo. E essa falta de amor por Paulo devia-se a que os coríntios estavam com o coração dividido. Ou seja, falsos mestres estavam roubando o coração deles e, consequentemente, estavam esfriando o sentimento deles por Paulo. Os coríntios, eles davam-se em fazer coisas desonrosas aos olhos do mundo. E Paulo, então, estava suplicando que eles se separassem para Deus, da mesma forma como uma noiva que é fiel se reserva para o seu noivo. Isso porque ele lembra que a igreja é a noiva de Cristo. Assim, Paulo amava, e mesmo assim, com toda essa mudança, com esse esfriamento do amor da igreja por Paulo, Paulo ainda assim amava profundamente aqueles irmãos em Cristo. Por isso, Paulo fala para aqueles irmãos com muita franqueza, porém com amor. E agora ele estava lhe pedindo, com toda a ternura, que abrissem o coração para ele. Ainda que estivessem chateados, mudando um pouco, mas abram seus corações para mim. Nos últimos anos, esse importante ensino da separação, de nós nos separarmos para Cristo, tem sido mal entendido e muitas vezes aplicado de forma incorreta, indevida. Existe certas pessoas que, com um cuidado excessivo, eles transformam a separação, que é necessário nós termos dos descrentes, dos incrédulos, em um isolamento, a ponto de criar uma comunhão tão restrita com o seu meio, que são incapazes de conviver com outras pessoas. E contrário a esse radicalismo, há também o outro extremo, que nós chamamos de ecumenismo, que é o quê? É um grupo de pessoas também que derruba todas as barreiras e tendo comunhão com qualquer um, sem levar em consideração as convicções ou o estilo de vida dos outros. E apesar da prática do amor cristão é algo que é louvável, nós devemos praticar o amor cristão, nós não podemos nos esquecer que até mesmo o amor cristão, ele deve usar de discernimento. Nós devemos ter compreensão do que é o amor cristão. Sendo assim, o apóstolo Paulo, nesse texto que nós lemos, apresenta 3 argumentos para tentar mostrar para esse cristão de Corinto, que eles deviam se manter separados daquilo que é contrário à vontade de Deus. E é o que ele quer também nos ensinar hoje. Ele quer nos dar 3 argumentos para que nós possamos entender e nos manter separados daquilo que é contrário à vontade de Deus. O primeiro argumento que nós encontramos nesse texto, dos versos 14 a 16, fala da natureza do cristão. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês: água e óleo se misturam? Não, né? As técnicas podem estar até no mesmo recipiente. Se você pegar uma colher e misturar, eles vão ficar misturados por um momento, mas como uma substância não dá espaço para outra, são moléculas diferentes, então, com o passar do tempo, haverá uma separação. A água irá separar do óleo. Com os relacionamentos mistos, ocorre da mesma forma. As pessoas que têm princípios diferentes, que têm crenças diferentes, elas podem até conviver um certo tempo, mas quando um não ceder mais espaço para o outro, quando um começar a não deixar mais que o outro fale ou coloque os seus
vai acabar a unidade, vai acabar essa mistura, esse relacionamento, ele vai acabar. Porque como é que pode um crente e um descrente andarem juntos, se eles não professam a mesma fé, se eles creem em coisas diferentes? No caso, quando nós falamos em casamento, imagine um casal em julgo desigual. Eles já, se forem só, eles já devem ter os seus conflitos. E quando vierem os filhos, né? Qual a educação religiosa prevalecerá em relação aos filhos? Em que tipo de fé os filhos serão ensinados? A minha natureza, irmãos, a nossa natureza, ela determina onde eu vivo, com quem eu vivo e com quem eu me relaciono. Vocês já viram alguma vez um porco pastando com uma ovelha? Ou vocês já viram uma ovelha comendo numa pocilga junto com um porco? Eu creio que não. Porque uma vez que o porco tem a natureza de porco, ele vai procurar viver com porcos, ele vai se associar com porcos no chiqueiro. E uma vez que a ovelha tem a natureza de ovelha, o que ela vai fazer? Ela vai para o pasto iluminar junto com as outras ovelhas. Da mesma forma, o verdadeiro cristão possui natureza divina, portanto, ele deve ter o desejo de se associar, de andar junto, de se relacionar com quem ama e com quem se preocupa em agradar a Deus. O conceito de jugo desigual, ele vem lá de Deuteronômio capítulo 22, verso 10, que diz: não lavrarás com junta de boi e jumento. E lá em Deuteronômio capítulo 14, versos 1 a 8, ali nos mostra que o boi, lá no Antigo Testamento, era considerado um animal limpo para o povo de Israel. No entanto, o jumento era considerado um animal impuro. Então seria errado, portanto, colocar no mesmo jugo um boi e um jumento. Seria errado fazer isso. E além de ser errado, esses animais eles possuíam e possuem natureza diferente. Não seriam capazes de trabalhar em conjunto, de andar um lado ao lado do outro. Seria muito difícil e até mesmo injusto, né? Prender dois animais diferentes, que têm força diferente, que têm tamanho diferente, seria injusto prendê-los no mesmo jugo, na mesma câmara. Do mesmo modo que é errado o cristão encontrar sob o mesmo jugo que os descrentes. É importante observar os termos que Paulo usa quando ele escreve essa perícope, né? essa pequena parte da palavra de Deus, esta porção. Ele usa o termo sociedade, comunhão, harmonia e união. E cada uma dessas palavras, irmãos, refere-se a ter algo em comum, né? Se eu tenho uma sociedade, eu tenho algo em comum com o meu sócio. Se eu tenho uma comunhão com a igreja, eu tenho algo em comum com a igreja, né? Se eu vivo um relacionamento de harmonia, eu tenho algo em comum com alguém, porque eu estou em harmonia. E se eu tenho união, eu tenho algo em comum com aquela pessoa para a qual eu estou unida. Nessas palavras, então, vemos o que Deus deseja para o seu povo. O que o Senhor quer, Ele deseja que nós compartilhemos uns com os outros, ou seja, em sociedade, né? E também quer que nós tenhamos uma comunhão das bênçãos da vida cristã. O que o Senhor quer é que nós desfrutemos da harmonia e da união em viver juntos e trabalhar juntos, porque nós somos um em Cristo, nós somos iguais em Cristo. Quando nós tentamos andar com o mundo e com o Senhor ao mesmo tempo, nós rompemos essa comunhão espiritual, e ao rompermos essa comunhão, nós criamos uma confusão, nós criamos uma divisão e nos colocamos em jugo desigual. Paulo, ele vê uma diferença muito grande entre cristãos e nem cristãos, entre justiça e iniquidade, entre luz e trevas, entre Cristo e o maligno, entre o crente e o incrédulo, entre o santo
comunicam entre si. A própria natureza do cristão requer que ele seja separado do que é profano, do que é mundano, daquilo que foi maculado pelo pecado. Quando uma pessoa cristã se casa com uma pessoa ímpia, com um descrente, está profanando o que Jesus fez santo. Nós fomos feitos santos em Jesus. E quando eu me misturo então com o incrédulo, com o descrente, eu estou profanando aquilo que Jesus fez em mim. Eu estou sujando aquilo que Cristo fez em mim, me tornando santo. E cria uma situação impossível. E o mesmo se aplica nas questões das sociedades, sociedade de negócio e a comunhão religiosa. Diante de Deus, queridos, há apenas duas categorias de pessoas: as que estão em Cristo e as que não estão. O crente, portanto, não deve ter comunhão ou amizade estreita com os crentes, porque estes relacionamentos corrompem sua comunhão com Cristo. E nesse entendimento de não ter relação, nós podemos pensar na sociedade de negócios, nas ordens secretas, ou seja, maçonaria, Rosa Cruz, o namoro e casamento com incrédulos. Nós não podemos ter esse tipo de prática. A associação entre o cristão e o incrédulo deve ser a necessária para uma convivência social, para uma convivência econômica, ou com a intenção de apresentar ao descrente o caminho da salvação. Não estou falando que nós devemos agora desprezar todo não crente ou todo o incrédulo, mas nós não podemos ter comunhão íntima com aquele que não crê no mesmo Deus que eu creio, que não serve o mesmo Deus que eu sirvo. O segundo argumento que Paulo nos apresenta nesse texto, apresenta para os Coríntios, e nos apresenta hoje, é a ordem das Escrituras, verso 17. O que é que diz o verso 17? Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Essa é a ordem, né? E o Senhor, quando fala, ele dá ordem, ele fala de forma autoritativa, com autoridade. Então ele diz o quê? Retirai-vos e separai-vos. E diz mais: não toqueis em coisas impuras. Então, retirai-vos, separai-vos e não toqueis. Grande parte dessa citação nós encontramos lá em Isaías 52:11, que diz: retirai-vos, saí de lá, não toqueis coisa imunda, saí do meio dela, purificai-vos, vós que levais os utensílios do Senhor. Então, Isaías aqui se refere à nação cativa, quando estava deixando a Babilônia e voltando para a sua própria terra, mas a aplicação espiritual a respeito disso se diz respeito à separação do povo de Deus hoje. A hora que o povo está saindo da Babilônia, Deus, Senhor, retirai-vos e não trazei nada para cá, né? Não, purificai o vosso que levai o utensílio do Senhor. Então, retirai-vos, separai-vos e não toqueis. A ordem de Deus para o seu povo é retirai-vos, indicando um ato decisivo da parte deles. Separai-vos sugere a devoção a Deus com um propósito especial. E quando nós lemos esse mesmo texto de Isaías, na Nova Versão Internacional, na NVI, a tradução é mais clara, ainda é mais um pouco dura. Ela diz assim: portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras e eu os receberei. Ou seja, nós não devemos ver apenas como algo ruim, nós devemos nos separar do pecado para Deus. Devemos nos separar do pecado para Deus. Não toqueis coisas impuras. É uma advertência contra a contaminação, porque para os israelitas no Antigo Testamento, tocar no cadáver ou ter contato com o sangue de uma ferida inflamada significava que a pessoa estava impura.
Claro que hoje em dia ninguém se contamina mais, né, pelo toque, mas o princípio é o mesmo. Nós devemos evitar de nos contaminar com aquilo que é impuro. Nós não devemos nos associar com o que pode comprometer o nosso testemunho ou nos levar à desobediência. Nós não podemos nos misturar ou nos relacionar com o que é impuro aos olhos de Deus. Cristãos têm passado por situação de vexame. Cristãos têm comido lavagem de porco, porque estão se associando com descrentes e acabam também andando por chiqueiros, por onde ovelha não deve andar. O princípio divino da separação pode ser encontrado ao longo de toda a Escritura. No livro de Neemias, capítulo 33, do verso 50 a 56, Deus ali está advertindo Israel a não se misturar com as nações pagãs da terra de Canaã. Era para o povo de Israel expulsar os moradores da terra, destruir todo tipo de imagem. Porém, Deus disse que se ele deixasse ficar qualquer um deles, se os israelitas desobedecessem a palavra de Deus, Deus iria discipliná-los. E aqueles que ficassem lá, que eles permitissem que ficassem lá, na verdade, aqueles que ficassem iam trazer perturbação para eles. Os profetas estavam suplicando ao povo que deixasse os ídolos pagãos e se dedicasse inteiramente ao Senhor. Cristão tendo amizade ou relacionamento estreito com descrentes, há uma grande possibilidade de perturbação e de confusão. Um relacionamento estreito de amizade com ímpio, irmãos, ele é mais perigoso do que a inimizade do ímpio. Porque o pior inimigo para nós, cristãos, para crentes, são aqueles inimigos que nos levam a pecar contra o Senhor. Esse é o maior dano, é o maior mal que o ser humano pode fazer. Pode nos fazer como cristãos, é nos levar a pecar contra o Senhor. Em suas cartas às igrejas, os apóstolos também enfatizaram a pureza doutrinária pessoal. O cristão pode estar no mundo, mas deve ter cuidado para não se tornar como o mundo. A igreja também deve se preparar, deve se separar dos que rejeitam a doutrina dada por Cristo e os apóstolos. Porém, existe um problema que no desejo de manter uma pureza doutrinária, uma pureza pessoal, nós não devemos nos tornar egoístas, a ponto de nós ignorarmos os necessitados que estão ao nosso redor. Lembrem que Jesus foi santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, feito mais alto que os céus, mas a palavra de Deus diz que o Senhor sentou com publicanos e pecadores. Jesus, como um médico, ele tratava das pessoas, tratava das feridas, mas não se contaminava. Nós também devemos praticar o contato sem contaminação, porque senão, se nós não fizermos isso e partirmos para um isolamento, nós acabaremos nos isolando das pessoas que mais precisam ouvir do Senhor, aquelas que Deus nos coloca para que nós possamos anunciar Cristo. E o terceiro argumento que Paulo nos apresenta nesse texto, nós encontramos no verso 17, capítulo 6, até o verso do capítulo 7. É a promessa de bênção de Deus. Quando cremos em Jesus Cristo como Salvador, Deus se torna nosso Pai. Mas Ele não será um Pai para nós enquanto nós não lhe obedecermos e tivermos comunhão com Ele. Deus quer nos receber em amor e nos tratar como filhos e filhas queridos. A salvação significa que compartilhamos a vida do Pai, mas a separação significa que não desfrutamos plenamente o amor do Pai. Jesus prometeu esse amor mais profundo em João, capítulo
versículo 21 a 23, onde encontramos dito que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Ou seja, Deus, Ele abençoa aqueles que se separam do pecado para o Senhor. E infelizmente, queridos, nós temos visto muitos crentes se entregarem e participarem do que é impuro. Homens e mulheres de todas as idades preferem ter amizades com impuros, amizades com descrentes, preferem ter amizade com pessoas que têm práticas abomináveis, que têm conselhos ainda piores e têm como consequência sucessivas quedas. Jovens, adolescentes, crianças, adultos têm sido enganados com as iguarias que o mundo oferece, apresentada pelos incrédulos, e que acabam participando de coisas que envergonham e os afastam de Deus. Pessoas que preferem estar no mundo do que estar nos braços do Pai. Pessoas que trocam a presença de Deus pela presença do descrente. E as práticas são as mais diversas possíveis, são as mais abomináveis possíveis. Essas pessoas, por essa comunhão, por essa sociedade com descrentes, com incrédulos, essas pessoas têm vivido muitas vezes em adultério, em mentiras, em luxúrias, em roubos, em traições, em sexo antes do casamento, descoberta precoce da sexualidade, idolatria, alcoolismo, drogas, são influenciados a não obedecer às leis, e nós ficaremos aqui enumerando muitos outros pecados que muitos têm sido levados justamente por estarem associados com descrentes, vivendo em julgo desigual. A concordância com o mundo em qualquer grau é uma armadilha para a alma e aumenta mais e mais a inclinação a pecados atrevidos. Crentes, pessoas que se dizem crentes, têm se envolvido com descrentes e estes os têm levado para o pecado. E quem se envolve com o incrédulo é crente, não é cristão, porque o cristão não vai ter comunhão com o incrédulo. O verdadeiro cristão não vai ter sociedade com o descrente. O verdadeiro cristão se aparta, ele não se agarra ao maligno, ele se aparta, ele não se agarra ao que é impuro, ele quer estar longe disso. Todos temos responsabilidades espirituais decorrentes das promessas que Deus nos dá em sua graça. Todos nós devemos ter a responsabilidade de nos purificar de uma vez por todas de tudo aquilo que contamina. E não basta pedir a Deus que nos purifique, nós devemos limpar a vida, nós devemos nos livrar do que contribui para o pecado. E algumas vezes, irmãos, para nos livrar daquilo que contribui para o pecado, muitas vezes será necessário que nós rompamos, que nós quebremos amizades, namoro, sociedades antigas e tudo mais que nos possa levar ao pecado, e tudo mais que nos possa levar à morte espiritual. É preciso que nós rompamos com o passado que nos aparta do Senhor, que nos leva para longe do Senhor, que nos faz pecar com o Senhor. Muitas vezes os cristãos tratam da consequência, mas não tratam da causa. Confessamos repetidas vezes os mesmos pecados, porque nós não vamos na raiz para cuidar disso. Nós não vamos na raiz para identificar e purificar o problema do pecado. Talvez haja alguma cobiça, né? Não fazemos isso porque a nossa carne deseja,
Algumas vezes nós fazemos isso porque nós temos alguns pecados que são de estimação, nós gostamos dele, então nós tratamos ele com muito carinho, alimentamos ele diariamente. E quando nós fazemos isso, nós estamos alimentando a nossa velha natureza, estamos alimentando o velho Silvio, a velha Jana, o velho que há em nós. Ou talvez se trate de alguma depravação do espírito, que é uma atitude pecaminosa. Sabe aquele pecado que toda vez que você ora, você pede perdão a Deus, mas não para de cometer? Precisa ser tratado na raiz, na origem do problema. Não adianta eu pecar, ficar mal, me arrepender e vir confessar se eu não trato a origem. Vou fazer isso o resto da minha vida. Por muitas vezes a raiz do mal pode ser um relacionamento com o descrente, uma sociedade, uma comunhão com aquilo que é impuro, com aquilo que é incrédulo, com alguém que é descrente. Nós precisamos ir na causa do pecado e suplicar ao Senhor que Ele nos dê força para arrancar esse mal da nossa vida. A nossa purificação, queridos, ele é apenas uma parte da nossa responsabilidade cristã, porque 2 Coríntios 7:1 diz que nós devemos aperfeiçoar nossa santidade no temor de Deus. Ou seja, é necessário que nós identifiquemos o mal, assumimos a culpa, assumimos a nossa responsabilidade pelo pecado, e não apenas culpar Satanás, não apenas culpar o outro. Nós temos falado aqui que é sempre muito fácil você culpar o outro, porque é mais difícil eu tratar de mim mesmo. Nós não queremos muitas vezes abrir mão, sacrificar. Então eu culpo o outro, eu culpo alguma coisa. É mais fácil eu tratar a raiz do meu pecado. E este é um processo que tem que ser constante, queridos. 2 Pedro 3,18 diz: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando nós lemos o termo crescer, significa crescer e continuar crescendo. Em quê? Na graça e no conhecimento. Quanto mais eu cresço na graça e no conhecimento de Deus, mais eu tenho condição de tratar a raiz dos meus pecados e me apartar daquilo que é impuro. O casamento também é uma forma figurada, porque o casamento é comparado ao nosso relacionamento com Cristo. Ele é o noivo e nós, igreja, somos a sua noiva. É o pilar central, é o pequeno embrião onde tudo começa, onde o amor se propaga e se difunde. Por isso, não se admire quando você vê que os casamentos, os relacionamentos estão sendo fortemente atacados por Satanás. Satanás faz isso para que o homem não venha a cumprir todo o propósito de Deus na sua vida, porque é no seio da família e consequentemente no seio da família de Deus que Satanás tem semeado quem é impuro, através de quem? Dos descrentes, dos incrédulos, com o desejo de quê? De quebrar a eterna aliança de Deus com a sua igreja, a eterna aliança da igreja com o Senhor. Esse é o objetivo de Satanás. Por isso ele ataca as famílias, por isso ele ataca a família da igreja. Concluindo, queridos, é importante nós sermos equilibrados. Nós não devemos ter dúvida em relação ao que é duvidoso. Se é duvidoso, se você tem algo que você está em dúvida, com certeza a luz da palavra é errada. E nós não devemos zombar o tentador, mas nós devemos fugir rapidamente das tentações. Não tente achar que você é um crente blindado, e quando vem a tentação você vai de cara com ela, que você pode quebrar a cara. É melhor ser zombado de quadrado, é melhor ser chamado de mole, de frouxo, de louco, de radical, do que ser chamado de hipócrita, de falar o que não vive. Os fariseus eram zelosos quanto à purificação,
mas eles não se dedicavam em se aperfeiçoar na santidade. Eles estavam preocupados com a lei, mas não se preocupavam em cumprir a lei. Não se preocupavam em ter uma vida de santidade. E é tolice nós tentarmos aperfeiçoar a santidade se ainda existem pecados que estão latentes em nossas vidas. Paulo pediu juízo e separação. E agora Paulo, nesse texto, faz o último apelo na tentativa de recuperar o amor dos coríntios. Ele pede que os coríntios vivam em devoção a Cristo. Nós precisamos nos desapegar dos incrédulos, dos descrentes, do que é impuro. Nós precisamos buscar o Senhor, nós precisamos clamar, precisamos suplicar, precisamos implorar que Ele nos dê o entendimento e sabedoria para nos afastarmos das coisas que nos levam a pecar contra Deus. Só Jesus, o nosso Salvador, pode nos livrar desse laço. Só Jesus, o nosso Salvador, pode nos livrar do poder do pecado. É Ele que quebra as nossas amarras, é Ele que abre as cadeias. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude a livrar de todo laço, todo pecado e todo embaraço. E ao Senhor, e não somente a Ele, toda a honra, toda a glória e todo o louvor.